Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. De acordo com o horário aí que vocês vão dar uma olhada nesses vídeos, né? Hoje, 1º de maio de 2025, eu aqui, né, nessa sexta-feira, descansando em casa, e estava respondendo umas perguntas lá nas minhas redes sociais, né? E disse por que não gravar alguma coisa, quem sabe, ajudar alguma pessoa por aí, né? E estava hoje um tema sobre abstinência, né? Para quem não sabe aí, eu fui, vamos dizer assim, alcoólatra, né? E também usei substâncias químicas pesadas. Alcoólatra não é aquele cara que tem cirrose, nem que está com a cara inchada. Alcoólatra é todo aquele que não consegue ficar sem álcool. Eu não conseguia, né? E eu estava falando sobre abstinência, estava falando sobre que eu fui subindo de uma corda sem olhar para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu tinha subido demais. Ou seja, 20 e poucos anos de uso. Começou com álcool, começou com os remédios para dormir, depois com álcool, depois com cigarro, né? Cigarro e álcool. Logo foi anfetamina, né? Foi todos, até speed, cristal, cocaína, tudo isso. E muitos anos, né? E aí, quando eu fui parar com isso, que eu olhei para baixo, eu digo, nossa, eu subi demais. Fui subindo. Que eu olhei para baixo, eu digo, e agora? O que eu vou fazer? Aí veio a abstinência, né? Aí para abstinência tem remédios. Aí os remédios também causam dependência. E você fica ali. E eu tive os piores anos da minha vida, né? Eu sofri muito, mas muito com abstinência, né? Graças a Deus eu estou 14 anos, vou fazer, sem uso de nada, não gosto de álcool, não uso. Então o conselho que eu dou para vocês aí, ó, se saia do uso de álcool, que é assim que começa, e saia, né, do uso de substâncias químicas em geral. E eu falo sempre, falo para meus filhos, falo para todo mundo, eu sou um exemplo, eu sou um sobrevivente, né? Muitas das vezes você fica com sequelas, tristezas, né? Você fica com pensamentos acelerados, você fica todo o tempo. Você tem que ser um especialista em você mesmo, né? Às vezes eu estou distraído, de vez em quando eu estou ansioso. Aí eu tenho que me acalmar, tomar um magnésio, ficar tranquilo. Você tem que estar sendo conscientizado por você mesmo da sua real situação, para que você não vá numa ansiedade e perca o controle, né? Emocional, sexual. Então você, no sentido assim de compulsividade, tem gente que só se tranquiliza depois faz sexo, né? Então, muitas das vezes eu era viciado em tudo, era viciado em drogas, viciado em sexo, viciado em todas essas coisas, como muitos são e não reconhecem. Eu também não reconhecia. Isso é uma coisa muito comum que passa, de você não reconhecer a sua dependência, né? Você não reconhece. E sempre alguém tem que ver isso e amar você mais que você mesmo. As mulheres me salvaram, graças a todas essas mulheres que passaram pela minha vida. A paciência delas, a dedicação, foram um grãozinho para que eu chegasse onde eu cheguei, né? Não cheguei longe financeiramente nem nada, mas pelo menos eu tenho minha paz, não faço mal para ninguém, não bebo, não fumo, não tenho descontroles, né? Então eu sou um vencedor dentro do meu contexto, dentro da minha situação. Poucos conseguiram, pouquíssimos no mundo conseguiram chegar aonde eu cheguei com as substâncias que eu usei. Eu cheguei a cheirar gás de cozinha quando não tinha as substâncias outras. Eu cheguei a beber todos os dias durante anos, todos os dias, Montila, Vermouth, Martini, todas as bebidas essas pesadas, uísque. E quem me conhece sabe.
né? Então o conselho que eu venho aqui, eu me sinto útil. É a única coisa que eu sei que eu vou fazer pro resto da minha vida é contar esse testemunho desses episódios. É esses episódios que fazem eu lembrar da abstinência, de todo o processo de 10 anos. Eu tive 10 anos dentro de uma igreja, de umas igrejas, e 10 anos eu não aprendi quase nada da Bíblia, porque eu estava muito ocupado com as minhas abstinências, sofrendo, eu tremia, eu tinha problemas de ansiedade, depressões, transtornos de tudo quanto era forma, meu sistema neurológico todo desencapado, a baieniana, estava numa situação catastrófica, né? Eu pensei que não tinha solução. Mas afinal, graças a Deus, hoje eu me encontro tranquilo aqui, nesse feriadão, né? Sexta-feira, dia 1º, e tranquilão, feliz, tenho uma família que insistiu por mim, foi uma luta, que a luta não é só sua, quando você luta sozinho é pior, né? E graças a Deus eu posso fazer esse vídeo para vocês, lembrando vocês, chamando vocês de um lado, uma perspectiva de fora, para que você não venha usar esse tipo de substância, para que você não venha nem sequer tomar álcool em excesso. Lembre-se que o álcool é uma neurotoxina, uma citotoxina e uma toxina. E é com o álcool que começa todos os desequilíbrios. Foi com álcool que eu comecei, é com álcool que muita gente começa, porque é uma droga associável, né? E daí vem aquela predisposição que algumas pessoas têm, outros têm mais, outros têm menos, né? Complexos de inferioridade, problemas familiares, abandono, tudo isso são gatilhos para uma abstinência, para um vício, e depois você não se deparar numa situação que não pode mais voltar atrás, você se deparar numa situação que já não tem solução muitas das vezes, né? Mas no livro, no Manual do Bom Ser Humano, tem dizendo que só não tem solução para a morte. Então, enquanto tem vida, tem esperança, assim que diz. Então, isso serve também para todos. Enquanto tem vida, tem esperança. Então, não desista de você mesmo, o primeiro passo tem que dar você. E se alguém assistir esse vídeo aí que está passando por alguma situação dessa, lembre-se, subir na corda olhando para o abismo. Não suba para depois lá de cima olhar para o abismo, porque para voltar ou para descer vai ser mais difícil. Ou seja, quando você for provar álcool, olhe para as consequências do álcool. Quando você for usar cocaína, heroína, espírito, cristal, olhe para ver se você pode voltar. Porque só subir, eu tive 20 e poucos anos de uso de substância química. E 10 anos de abstinência. Não foi nem 1 nem 2, foi 10 anos lutando. Para você ter uma ideia que eu tomei medicamentos que era para ajudar não ter tanta abstinência do álcool e das drogas também, que quando você toma, que não consegue, toma mesmo com medicamento, você tem alergias, você fica vermelho, tem problemas, sabe? Tipo como essa estamina sobe demais. Até hoje também, às vezes eu tenho problema de alergias, né, a pólen, a isso, justamente pelos danos da sensibilidade da mucosa no nariz. Agora é época de pólen, eu estou um pouquinho com o nariz ruim. Até hoje tem esses problemas, né? São sequelas que ficam, fora as sequelas que você é comparado como uma pessoa que foi para a guerra. Eu vi muitos amigos morrendo, muitos amigos se suicidando por causa da droga. Então você fica tipo como sequelado de guerra mesmo. E esses vídeos são muito importantes. Eu sei que a plataforma não gosta que a gente fique chamando, mas eu não ganho dinheiro com isso. Minha intenção é que uma pessoa, pelo menos, abra o olho com esse tipo de substância, principalmente o álcool, que é uma substância liberada. Então é muito mais fácil de você começar a dar os primeiros passos para a sua catástrofe através do álcool.
Então esse vídeo aqui é mais para isso e para dizer para vocês que brevemente estarei no Brasil, de passeio, de férias, né? Brevemente, está faltando muito pouco, e lá eu vou estar descansando, tomando minha água de coco e refletindo sobre a vida. Eu sou uma pessoa que, para você sair de um vício, você tem que entrar em outro, quando realmente você é vício. Então hoje em dia eu sou viciado em vida e viciado em nutrição avançada. Meu objetivo é viver 100 e poucos anos com saúde. E é isso aí. Eu já estou numa idade já bacana, né? Já aí entrando em 50 para 60. E lutando cada dia para esquecer, né? Esse passado, no sentido de controlar dentro de mim, esquecer não dá. Porque se eu esquecer, eu posso esquecer também da dificuldade que foi para sair. E aí pode simplificar muito as coisas e voltar. Eu tenho que estar sempre lembrando e contando para me saber o difícil que foi sair. Isso é uma terapia ótima. E sempre vendo pessoas saindo, me alegrando também. E vivendo. Estou tranquilão, graças a Deus. Moro num país maravilhoso, que me valoriza, que eu tenho qualidade de vida, que eu tenho tranquilidade, que eu tenho segurança, né? Para caso eu perca meu trabalho, eu tenho segurança, eu não vou ficar vivendo só de desespero, de capitalismo abusivo, né? Um país que me valorizou, que me deu uma nacionalidade, que me deu uma oportunidade, né? E hoje em dia eu estou aqui. Maravilhoso fazer esse vídeo para vocês, para as pessoas que seguem aí, né? E eu quero agradecer também as pessoas que estão aí no meu depósito de vídeo. Eu não posso chamar isso de canal porque eu não levo a sério. Isso aqui começou com medo. Eu tinha medo de o Facebook acabar como acabou o Orkut antigamente. E um amigo meu disse, olha, só tem uma forma de você armazenar seus vídeos, ou no computador ou no YouTube. Eu digo, bom, o computador sempre está atualizando os computadores, aí você tem que passar toda a informação de um para outro. Se compra um computador, passa 3, 4 anos, já tem outros mais modernos. Aí já é... Então eu vou guardar no YouTube mesmo. Aí ali eu vou assistir quando eu estiver mais velho, os lugares que eu passei, as mudanças de pensamento, de épocas. Então eu vou me assistir depois mais velho. Então isso é primeiro para mim. Mas aí tem muitas dicas. Aí eu acabei entrando na onda de algumas pessoas. Desculpa aí se eu não respondi algumas perguntas que passaram em alguns vídeos aí, porque realmente eu não dou uma olhada, né? Às vezes fica aí parado. Mas é assim, gente. Então fica esse vídeo aí para ver se ajuda, né? Alguém, né? Por que eu fiz esse vídeo hoje? Porque lá no Instagram, né? E no Facebook me perguntaram. Então eu estava lá fazendo um vídeo e eu senti vontade de trazer esse assunto para cá. Por quê? Porque aqui também tem muita gente que não tem lá no Facebook. Então é isso aí. Fica um abraço para vocês e muito obrigado. Não vou fazer muito longo, que aí, quando faz muito longo, muita gente tem preguiça de ver. E esse assunto é um assunto que deve estar na boca dos veteranos de guerra, não dos iniciantes. Eu vejo muita gente aí com 5, 6 anos de uso de substância química querendo ter autoridade para falar disso. E muitas das vezes cai de novo, e aí as pessoas ficam pensando, nossa, esse cara estava falando outro dia ali e já está caindo na mesma coisa. Eu não, eu já levo 14 anos limpo, graças a Deus, né? Usei desde jovenzinho, começou pelos medicamentos, depois o álcool, depois foi experimentou a maconha, depois da maconha a cocaína, depois da cocaína o speed, depois o cristal, experimentei a heroína também. E teve muitas coisas aí na minha vida em todo esse percorrido. Eu tenho 50 anos, então são muitos anos. E aí você diz assim, mas como que você está com os dentes? Como é que você está bem? Ah, amigo, cada um tem uma paranoia. Você está entre dois vícios, mulher e a droga. Então você fica pensando assim, cara, se eu não cuidar dos meus dentes, às vezes eu estava loucão, me mordendo todinho, estava passando um plástico aqui, fumando cigarro misturado, tava doidão, todo dormente a boca, mas ficava pensando, pô, depois eu vou ter que escovar dente na minha paranoia. Tem gente que paranoia de ficar olhando por debaixo da porta, outro paranoia de que não sai de casa, outro não atende telefone, e a minha paranoia era com os dentes, pensando que meus dentes iam derreter. Então eu escovava dente, mas meus dentes são todos originais, ó. Todos originais.
Mas por que você está com os dentes tão bonitos? Sabe por quê, gente? Porque foram anos de nutrição avançada. Para quem não sabe, o pH da boca, meio-dia assim, fica ideal para absorção de cálcio para os dentes. Então, se você não coloca alimentos competitivos, se você se alimenta da alimentação correta, você vai recalcificar alguns dentes. Entendeu? Então, meus dentes, eles voltaram pouco a pouco, mas claro que você não pode misturar certos alimentos que competem com cálcio, porque senão vai quelar e vai acabar não indo cálcio para os dentes. Então, você tem que entender muito de nutrição avançada para você saber para os dentes ficarem bonitos de novo. Isso leva 7 anos. E todas as células do corpo praticamente levam 7 anos para se recompor. Então você tem que conhecer muito de nutrição avançada, de célula, e você ter muita cautela, os alimentos adequados, não combinar certos alimentos que vão tirar uma absorção do outro, ter cuidado com lectinas, com oxalatos, com carne vermelha, não sei o que mais, todo esse processo aí. Bom, você já sabe. Bom, você tem que se obsessionar, vamos dizer assim, pela nutrição, por alguma coisa para você. Um vício tira outro, né? Eu era viciado nesse tipo de substância e consegui. Meu objetivo era, depois que eu me livrei de todo, passei 10 anos de abstinência, para vocês terem uma ideia que eu passei 10 anos nas igrejas e não aprendi quase nada. Porque não tinha como, eu tinha problema de atenção, eu tinha problema de hiperatividade, eu não conseguia aprender porque eu estava preocupado em me livrar da maldita abstinência. Entendeu? Não foi culpa das pessoas que estavam ensinando, eu não sei quase nada de Bíblia por isso. Porque eu estava lutando comigo mesmo, com meus monstros, com a minha vida. Eu digo, porra, se eu não sair dessa porra, eu vou morrer. Abstinência total. Eu comecei pensando assim, porra, o culpado é o SPI, né? Aí eu fazia uma merda, pegava dinheiro, gastava todo o dinheiro do aluguel, não sei o quê. Aí eu dizia que era o SPI. Aí eu baixava do SPI, o Cristal e o SPI, que é mais barato. Aí eu dizia que a culpa era disso. Aí eu dizia, porra, então eu vou largar esses dois e ficar na cocaína. Aí a cocaína também fazia eu fazer uma merda, né? Porque o efeito dessas porra dura 15 minutos só, 10. Então você quer mais. Aí depois, então eu vou ficar só no álcool. Aí ficava só no álcool e no cigarro e fazia merda de novo. Por quê? Porque quando eu ia ficando bêbado, eu ia buscando a sensação das drogas e não conseguia no álcool. Então eu ia bebendo 2 dias sem parar, já estava bebendo todos os dias durante anos da minha vida. Imagina, mais de 30 anos bebendo, porque eu comecei a experimentar sobra escondido na minha casa quando eu era novinho, 8 anos. Então, o álcool esteve presente na minha corrente sanguínea desde novinho. Imagina, e depois, o que aconteceu? Aí eu sempre estava buscando uma solução dentro da minha cabeça. Aí quando eu vi que não tinha solução, que tinha que tirar tudo, aí eu me vi perdido, porque aí veio a abstinência, e a abstinência teve que ir por acompanhamento médico, de tomar remédios para ansiedade, para depressão, para não sentir vontade de tomar álcool, e são anti-etanol, né? E aí esses remédios eu acabava, você toma um remédio desse, para você estar tranquilo, e de repente você não consegue, cara, dar aquele gole na cerveja, você começa a ter coceiras, começa a ter, fica vermelho, roxo, porque eu tô aqui agora, se eu fizer assim eu fico vermelho, ó. Vou fazer assim, ó. Aí eu fico vermelho. Olha aí, ó. Aí eu vou ficar vermelho. Mas eu ficava vermelho antigamente, não é por causa disso aqui não. Então as pessoas que me olhavam na igreja, às vezes ficavam, esse cara tá com a cara toda vermelha, era disso, porque eu não conseguia. Eu passei 10 anos frequentando várias igrejas para tentar na parte social me enturmar com um grupo de pessoas diferentes, para ver se eu me desvinculava, mas quando eu saía da igreja eu sempre ia beber, eu sempre ia cheirar, eu sempre ia fazer merda. Todo esse tempo que eu passei na igreja foi assim. Por quê? Porque é processo meu, cara, não é culpa de ninguém, não é culpa de Deus, não é culpa de nada, era meu. É que eu subi muito sem olhar
Por isso que eu digo, cara, quando você começa na cervejinha, para com isso, cara. Para com isso que isso vai dar merda. Né? Você depois se encontra uma pessoa compulsiva. Né? Eu tenho que estar vigiando meu comportamento para sempre. Às vezes eu tô, que eu vou pro Brasil, tá faltando pouco para eu viajar pro Brasil. Aí essa ansiedade já me causa ansiosidade para comer. Ansiosidade para comer já me causa outros tipos de ansiedade. Então eu tenho que frear isso logo no começo. É um sistema neurológico, te dá tudo. Então você tem que estar atento, você tem que ser o psicólogo de você mesmo, você tem que estar o observador de você mesmo, 24 horas de toda a tua vida, por culpa de uma substância como álcool, por culpa de uma substância como etanol, como uma substância como anfetamina, sendo que você pode ficar livre disso. Nós já temos essa tendência a ser compulsivos, às vezes por nascença. Muitas das vezes tem pessoas que já são compulsivas de nascença, já são hereditariedade, já tem uma hereditariedade compulsiva. São piores. Uma pessoa que tem um histórico genético já de ansiosidade, é pior ainda. É pior ainda, chega a ser pior ainda. Entendeu? As pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm problema de... Cara, eu tinha problema de tudo. Eu fui adotado, eu estava numa época dos anos 90 que a transição, o Brasil estava saindo da ditadura, então estava liberdade demais, cultura hippie, skate, surf. Então, eu extrapolei, eu não morri por milagre. Extrapolei em todas as áreas. Era droga, sexo e rock and roll, mesmo, e se vivia isso intensivamente. Eu sou os últimos dos moicanos, cara. Sou os últimos tem poucos aí que sobraram, né? Porra, cara, e eu tenho que conviver com isso pro resto da minha vida, né? Com limites. Eu agora estou para ir no Brasil depois de 20 anos na minha cidade. Estou para ir agora. A passagem já está comprada. E eu estou pensando que eu tenho que me controlar direto, porque quando chegar lá vai ser um encontro de emoções, lugares onde quase eu perdi a vida, lugares onde eu usei substância, lugares onde eu fiz pessoas sofrerem. Eu vou viver um pesadelo e eu tenho que preparar minha cabeça para isso, não ficar ansioso, dormir bem, estar tranquilo, porque senão ferrou. E eu tenho, para conseguir isso, muitas das vezes um profissional não consegue. Porque o profissional pode falar o que quiser, mas se você não der o primeiro passo, não funciona nada. Pode ser o maior psiquiatra, psicólogo da vida, que se você não quiser, não der os primeiros passos, não vai rolar. Então isso tem que ser de você para você. Então eu tenho que pensar o seguinte, cara, quem tem que me controlar sou eu. Entendeu? Eu fui longe demais. Eu aprontei demais. Né? Eu tentei contra a minha própria vida demais. Né? Então, porra. Porque usar substância química é tentar contra a sua própria vida. Entendeu? Porque é neurotoxina, é citotoxina. Então, cara, mas eu tô aqui, tô tranquilão, né? Tranquilão aqui e às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque, eu começo a falar desse assunto, já começa a ficar um pouco agitadinho. Aí eu já tenho que ter consciência disso e já ficar relax, tá? Claro, por quê? Porque meu sistema nervoso central já estava tão acostumado, tantos anos em estar abalado, que ele se abala sozinho, sem eu comandar. Claro que para que hoje eu não tenha tremedeira, para que hoje eu não tenha, ainda assim, eu tenho que tomar magnésio, eu tomo magnésio, né? Estou sempre comendo uma alimentação higiênica. Cara, é muita manutenção que você tem que fazer depois de anos de merda que você faz. Graças a Deus, hoje em dia, eu me sinto como se a tempestade passou. Às vezes eu estou contando essas histórias e penso que eu estou falando de outra pessoa, não era de mim, porque eu não me pareço nada com aquele do passado. Inclusive, mais tatuagens eu tenho agora do que no passado. Eu tinha menos. Então, até nisso. Às vezes eu tenho um refúgio na tatuagem também. Melhor do que ficar fazendo coisas ruins. Às vezes eu sempre estou dizendo, tirando essa geração de hoje, porque a geração de hoje usa tatuagem, né? É moda hoje em dia, mas essa geração de hoje, mas na minha geração não, a minha geração fazia tatuagem contando sua história,
as suas vontades. Era um jornal interno sendo narrado no teu refúgio. Entendeu? Então a minha história está aqui no meu corpo. Entendeu? E eu fui escrevendo mais parte dessa história. Né? Olha, aqui na cabeça eu tenho uma águia. Ó. Olha aí, ó. Na cabeça eu tenho uma águia. Então, eu me sinto uma águia. Por quê? Porque eu consigo ver. Se não fossem meus olhos, além da normalidade, eu não tinha enxergado os perigos para não chegar até a mim e terminar comigo. Aí logo todas as minhas tatuagens, elas têm um significado fortíssimo, sabe? Então eu meio que, por detrás de tatuagens, existe uma frustração, existe um problema familiar, existe uma querendo chamar atenção. Sempre tem alguma coisa. Agora, claro, nessa geração de hoje, não. Essa geração de hoje mesmo, algumas pessoas fazem por uma identidade, por exemplo, eu gosto de desenho animado, eu vou fazer um desenho animado. Eu gosto de bicicleta, vou fazer uma bicicleta. Eu gosto de skate, vou fazer skate. Eu também tenho aqui, ó, tenho skate aqui, ó, SK8 skate, porque eu sou skatista. Eu tenho aqui, ó, skate, skatezinho, tudo de prata, ó, surf. Então, você vai escrevendo a sua história nas suas páginas, né? E você. Então, hoje em dia acontece isso nessa geração também. Muita gente faz tatuagem que se identifica com rock, com skate, com surf, com memes, com memes não, com esses caricatura. Então, hoje em dia a tatuagem é uma arte de moda, mas eu me lembro que eu fiz essa tatuagem aqui pesada demais. Essa daqui são 2 demônios extraterrestres dentro de um útero. Isso aqui supostamente era um útero. E eles iam nascer, que ia dar nascimento a uma geração. Olha só meu pensamento nessa época. Essa tatuagem aqui tem muitos anos. Eu era jovem. Né? Lembrando, gente, eu não boto filtro. Aqui eu pego meu celular e coloco aqui e faço os meus vídeos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sou apaixonado pela nutrição avançada. Então, eu acho que tudo tem que ser de acordo. O comportamento é o testemunho maior e o conhecimento, né? A teoria tem que acompanhar. Então, se eu digo que eu me alimento bem e na hora eu apareço velho, acabado, então não corresponde com o que eu predico, né? Vamos dizer assim. Então eu sou a favor da prática, não da teoria. A teoria é uma base, mas a prática é que vai dizer. Então por isso que eu digo que o que eu sei que aplico na minha vida dá certo. Porque eu já vou para casa dos 60, já estou entrando na casa. Então você vê em mim sem filtro, sem nada. Você vê que você que entende de rede social sabe que aí as cores estão tudo normal, ó. Tá? O meu corpo também, ó. Meu corpo continua. Tem gente que diz assim, cara, os caras com 50 anos não podem pegar músculo. Os caras com 50 anos não podem isso, não podem aquilo. Gente, eu nunca estive melhor na minha vida. Claro que tudo isso que aconteceu na minha vida, as sequela psicológica, todas as coisas, fica, mas, porra, cara, um cara que nem parece, se as pessoas não me conhecessem desde novo, lá nas redes sociais minhas, se não tivesse, ia dizer que eu estou mentindo. Porque eu não aparento nada quem usou substância química durante 20 e poucos anos, foram 20 e poucos anos. Eu comecei quando eu era guri, com 8, 9 anos, que eu tomava medicamento para dormir, e eu comecei a misturar esses medicamentos com os restos das cervejas que deixava os namorados das minhas irmãs escondido. E aí, como eu ficava com um pouquinho de cerveja, já ficava tonto, justo misturado com os remédios controlados para dormir, eu chupava balinha, alguma coisa assim, o pessoal da minha família pensava que eu estava doidão dos remédios para dormir. E na verdade era da mistura da cerveja. E isso era meu segredo. Às vezes eu ficava andando de madrugada pela casa, pegando resto de álcool, mexendo. De vez em quando minhas irmãs me pegavam pela madrugada, eu fingia que eu estava sonâmbulo, que era para poder presepar. Então eles não podiam dar conta de mim, entendeu? Dessa forma, porque eu era muito esperto. E aí eu comecei a usar esse álcool. Aí depois foram as outras substâncias e deu no que deu, né? Mas graças a Deus isso passou. Eu estou agora, graças a Deus,
sendo cuidado, né, vamos dizer assim, por Deus, né? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus por isso. Não é por causa de religião, não é por causa de nada. Eu acredito em Deus porque era quase impossível eu reverter tudo e hoje em dia está bem, é quase impossível. Eu digo que Deus existe sim, só que, claro, Deus não é religião, Deus não é essas presepadas aí que está acontecendo. Deus não é. O ser humano que busca é dinheiro, que busca é ambição, que busca é chamar atenção, que busca ser protagonista de alguma coisa. Esse negócio de religião, o negócio é você. O problema do ser humano está dentro dele mesmo. Você tem que ser crítico com você mesmo, você tem que ver seus defeitos. Eu sei quais são meus defeitos. Eu sei, e luto cada ano e cada para melhorar. Eu sei, eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência do que eu sou e tenho consciência do que eu vou mudar. Entendeu? Então eu não preciso de pastor, e não preciso de religião, não preciso de nada. Eu preciso de Deus. Deus eu acredito sim, porque era quase impossível. Entendeu? Eu estou indo ao Brasil de passeio depois de muitos anos. 2 décadas. Olha aí. Vou chegar lá, vou. Isso só Deus faz, porque eu não. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé em Deus, que eu penso assim, o que tem de acontecer, tem que acontecer. Então, nesses anos todos, eu não pude ir, é porque não era para ser. Então, agora vai ser. Então, melhor para mim estar preparado. Mas eu também tenho que ter equilíbrio. Equilíbrio emocional, para ver as pessoas da minha família que me criou. Entendeu? Fica um abraço para vocês aí. Espero que esse vídeo some na vida de vocês. Somar alguma coisa na vida de vocês. Espero que a minha imagem e o meu testemunho de vida aqui sirva de incentivo para você, porque se eu pude, você pode também. Todos nós temos algo de bom, todos nós somos influenciadores, todos nós temos algo de bom dentro de nós. Entendeu? E se a gente buscar dentro de nós mesmos, lapidar e modelar, a gente vai poder ser exemplo para os outros. Mas em primeiro lugar você, depois os outros. Fica um abraço aí para vocês.